paz esteja com todos. Quero dar boas-vindas a todos os nossos amados irmãos. Quero dar boas-vindas também aos nossos irmãos de casa que estão assistindo um pouco conosco pelo Instagram. Qual outra plataforma? Facebook. É isso aí. Então, todos sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Eu quero começar o culto nessa noite lendo um texto. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 ao versículo 10. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por fronte entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor, o teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Quero convidar você para nós orarmos juntos nesta noite. Orarmos por nossos irmãos que estão em casa, por aqueles irmãos que também não estão aqui. A irmã Marli hoje, ela não está. Ela avisou que não está indo no culto, né? Porque ela não está se sentindo muito bem de saúde, né? Até uma possibilidade de um suspeito de Covid, mas ela não sabe. Ela fez alguns exames, está esperando o resultado aí. O resultado acho que vai sair no início da semana, né? Então, ela achou melhor ficar em casa, uma questão de cuidados mesmo com os irmãos. Então, por isso que ela não está conosco aqui no presencial, mas ela está conosco aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Tá bom? Então vamos orar pela irmã Marli, vamos orar pelos nossos irmãos, que Deus abençoe a todos os nossos amados. Vamos convidar o presbítero Marcos, que vai orar pelo pastor Leonardo também, que não está conosco hoje. Ele está conosco, aliás, aqui no nosso canal aqui. Vamos orar por ele, pela Kelly, pela Lívia, pelos nossos irmãos, né? Boa noite, querido, graças a Deus. Vamos orar? Todos esses motivos levantados aqui pelo pastor. E todo mundo que os irmãos se lembrem nesse momento, mas acima de tudo pedir a Deus, graça aos Deus neste culto, que Ele possa receber com graça a nossa oração, o fruto dos nossos lábios. E oremos ao Senhor. Pai, te damos graças, porque Tu és Deus, acima de tudo e qualquer circunstância. Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas, ó Pai. E nesta noite nós te agradecemos por estar aqui na Tua casa, na presença dos nossos irmãos, compartilhando da comunhão uns com os outros, ó Deus. E pedimos que o Senhor esteja conosco, dando-nos direção, dando-nos orientação, para que o que saia dos nossos lábios, Pai, todas as nossas atitudes aqui, sejam, Pai, em prol do louvor, em prol da Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Há pessoas, Senhor, que não estão presentes, em determinadas circunstâncias. O Senhor conhece a vida de cada um, meu Deus, o Senhor conhece cada situação. Então, vá de encontro a cada necessidade, vá ao encontro de cada necessidade nessa noite.
dando solução, dando uma resposta a cada um dos teus filhos, ó Deus. Nós que estamos aqui te rogamos, Pai, a tua direção. Também te pedimos para aqueles que estão viajando, ó Deus, que o Senhor possa livrar de todos os perigos, ó Pai. E que nesta noite, ó Deus, nosso objetivo, as nossas mentes estejam neste momento voltadas a Ti, voltadas à adoração neste lugar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, agradecido. Amém. Amém. Hoje temos conosco o pastor Fernando. O pastor Leonardo convidou o pastor Fernando para trazer a palavra hoje. O pastor Leonardo não pôde estar presente no presencial, está conosco no virtual. E ele convidou o pastor Fernando para estar conosco hoje. Então, seja bem-vindo, pastor Fernando, tá? Deus abençoe a sua vida. Agora vamos deixar os irmãos do louvor, vamos continuar aqui nosso culto nessa noite. Amém. Graças a Deus, igreja. Graças a Deus a você que está em casa. Nós estamos vivendo. Hoje a igreja está com bastante lugar disponível. Nós estamos vivendo aí momentos muito difíceis, né, ultimamente. Momentos que nos faz pensar e a gente viu uma melhora com tudo que está acontecendo, né, em relação à pandemia aqui no Brasil, e agora a gente vê um pouco de pioras. Então, assim, a gente ficou bem triste com tudo que aconteceu, deu uma animada, e agora a gente está vendo acontecer novamente. Então, são vidas que estão se perdendo. É um isolamento que é algo muito triste. A gente tem que se afastar de pessoas que a gente ama. Isso causa aí tanto problema de solidão, de ficar sozinho, né? Problema psicológico, problema sentimental, pessoas mais idosas que têm que ficar afastadas dos netinhos, tem que tomar um cuidado maior, pessoas com doença já pré-existente. Então está tudo uma consequência, né? Que a gente sabe que é muito triste, muito ruim. E como se não bastasse, a gente tem as dificuldades do dia a dia. Então são muitas coisas, né, que a gente passa. Então essa noite, diante de tudo que está acontecendo, tem duas palavras para trazer, que seria uma gratidão e entrega. A palavra do Senhor, deixa eu achar aqui que você vai. Ela diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, mesmo diante de todos esses momentos difíceis que a gente está passando, diante de tudo que está acontecendo, Deus diz para darmos graças. Talvez não seja uma tarefa muito fácil a gente passar por alguns momentos e ainda dar graça, mas se você se sente debilitado para fazer isso, se algo te impede, medite na palavra do Senhor. Sabe que Ele está cuidando, sabe que Ele está te fortalecendo. Busca, entrega. E nesse primeiro cântico você possa estar acompanhando, e é uma forma de agradecer ao Senhor, que o Senhor possa receber esse cântico dos nossos lábios como gratidão, como cuidado, como amor do Pai para conosco. Amém? Quem está aqui, se puder ficar de pé, vamos louvar o nosso bondoso Deus.
A outra palavra é entrega. Que a gente possa entregar as nossas vidas sob os cuidados do Senhor neste momento, em todos os momentos. Que a gente possa entregar momentos de alegria, que a gente entregue a nossa vida através de louvores, de cânticos, momentos de tristeza, que a gente entregue a nossa vida através do clamor, através da oração, que a gente possa de fato buscar, porque o Senhor Ele tem um amor infinito, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele é o nosso sustento. Então nesses momentos, irmãos, tenha certeza de que o Senhor Ele é o nosso sustento, Ele age sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ainda que aconteçam adversidades, Deus é o nosso sustento. Aleluia. Tudo que há em mim.
cantarmos te louvando. Somos gratos, Senhor, pelos nossos irmãos que não podem estar aqui presentes, mas somos gratos pela vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um neste momento e estarmos em família, ó Pai, unidos em espírito, em coração, em verdade, para a honra e glória do seu santo nome, ó Deus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor infinito, pela sua morte na cruz por cada um de nós. Obrigada, ó Deus, por ser o nosso sustento em momentos difíceis, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conforta, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a nos entregarmos a cada manhã, a cada momento. Nos ajude, ó Pai, a sabermos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor é o início, o fim. O Senhor tem o controle de tudo, das nossas vidas, ó Pai. O Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o Pai, é o Criador. Então que a gente possa ter isso em mente, Senhor, e buscarmos, e clamarmos a Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor já tem todas as respostas, ó Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Então chegou mais irmãos ali. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje não haverá o culto infantil, porque a irmã Marli, ela avisou mais cedo que ela não está se sentindo muito bem de saúde. Há uma suspeita de Covid, mas ela não tem certeza, fez os exames, está esperando o resultado ainda, né? Então ela não avisar, mas ela está bem, né? Ela está super bem, mas por uma questão de cuidados com ela e com os irmãos, ela preferiu ficar em casa. Uma questão de cuidado também, de ficar mais em casa e preservar ela e os irmãos também, né? Mas ela está bem. Acho que nós devemos orar pela irmã ali e orar também pelos irmãos que estão em casa. Então, nessa noite eu quero que nós estejamos um momento orando antes da palavra. Vamos olhar o pastor Fernando aqui. Vamos orar para o pastor Fernando. Então, as crianças hoje ficaram aqui no culto, tá bom? As crianças vão ficar aqui com os pais aqui no culto. E nós vamos orar pela irmã ali, oração da irmã ali, pelos nossos irmãos que estão em casa também, que estão acompanhando o culto, né, pelo Facebook e pelo Instagram. E vamos orar pela palavra, né, pelo pastor Fernando, para que Deus possa falar conosco. Porque creio que Deus já falou com o pastor Fernando. Deus possa falar conosco através da sua palavra, né? Vamos ficar em pé e vamos orar pelos nossos amados irmãos. Vamos orar. Convido também você de casa a orar conosco nesta noite, orar por você, orar pela sua família, para que Deus esteja guardando. Ore por proteção, por livramento, né? Deus pode livrar a sua igreja de vírus de enfermidade. É Deus que nos livra de todo mal. Pai, nesta noite nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pela tua bondade. Deus, pela tua misericórdia, pelo suprimento. Te agradecemos pelos livramentos do Senhor. Pai, oramos pela irmã Marli, Senhor, que não seja nada, que seja apenas algo simples, fácil, Deus, que não seja nada grave, que ela esteja bem para voltar ao seu trabalho, cuidar das crianças aqui na igreja. Te agradecemos pela dedicação da tua serva e oramos por ela, oramos pelo Samuel, pela Priscila, pela Sofia e oramos pela sua casa. E oramos também pelos irmãos que estão em casa, todos os nossos amados irmãos. O Senhor guarde, os livre e os proteja de todo mal. Senhor, abençoa o pastor Fernando, que vai nos trazer a palavra nesta noite. Usa o teu servo para falar conosco. Fale comigo, fale com a tua igreja. Que o Espírito Santo possa usar o teu servo
ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. Ó Deus, abençoe seu coração, sua mente e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Pastor Fernando. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Novamente é um privilégio estar com os irmãos. Estive aqui, acho que não tem um mês, talvez um mês, mais ou menos. Isso, um mês. Ajudando no louvor, e hoje tenho a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. Hoje é dia 29 de novembro, o último final de semana desse mês. A gente vai entrar no último mês do ano e nesse mês a gente celebra algo. Quero que os irmãos me ajudem a lembrar o que a gente celebra em dezembro. Natal, nascimento de Jesus, o que mais? Bíblia. Acho que a gente pode parar. Dia da Bíblia. Quantos se lembram que em dezembro a gente comemora o Dia da Bíblia? Ou melhor, em qual domingo a gente costuma celebrar o Domingo da Bíblia, o Dia da Bíblia? Quem lembra? Oi, Bill? Não, a Reforma Protestante foi em outubro, né? O Dia da Bíblia a gente comemora no segundo domingo de dezembro, tradicionalmente. Não que seja uma data fechada, mas pela tradição que nós temos, celebramos então o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. E eu quero falar um pouquinho sobre esse dia, mas dizendo a respeito do que a Bíblia diz sobre ela mesma. É interessante a gente observar que essa data ela não é tão falada nas igrejas. Às vezes ela até passa em branco. E aí eu me pergunto, por que isso acontece? A gente lembra de comemorar o Dia do Pastor, a gente lembra de comemorar isso, lembra de comemorar aquilo, mas a gente esquece de celebrar o dia que está no nosso calendário para celebrarmos a palavra de Deus, a revelação, aquilo que o próprio Deus deixou para que a gente pudesse o conhecer. Então, a gente poderia citar alguns textos aqui que falam bastante sobre a Bíblia. Eu lembro que o primeiro texto que eu memorizei é Salmo, eu vou esquecer a referência, mas é Salmo 119, 105, isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Alguém mais lembra algum outro texto que fale específico sobre a palavra de Deus? É Salmo 119, 11. Guarda as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11, o Pio falou ali no fundo. Guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Muito bom. João 5, ao examinar as escrituras, porque cuidar as tendências da verdade são horas sem destino de mim. Ok, então o pastor Alcide lembrou aqui no texto de João, onde Jesus fala para examinar as escrituras e observar que elas dão testemunho do próprio Cristo. Teríamos textos diferentes e alguns estudos interessantes sobre a palavra, mas o texto que eu quero observar hoje com os irmãos, ele se encontra também no Novo Testamento e lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Então,
Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, iremos ler do versículo 10 até o versículo 17. Então, novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Diz o texto: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores de mal a pior, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estudar um pouquinho a Bíblia, onde hoje ela será o objeto que estudaremos a partir dessa passagem de 2 Timóteo. Peço que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como a gente viu, estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, e é interessante a gente lembrar um pouquinho desse relacionamento. Timóteo, ele era como um filho da fé de Paulo. Então, Timóteo era alguém que era muito querido por esse apóstolo. A gente vai vendo isso na forma como Paulo ele vai escrevendo as cartas, tanto a primeira quanto a segunda. E nessa segunda a gente vai ver diversas vezes Paulo usando a expressão tu, porém. Então, quando lemos essa carta, nós vemos que Paulo ele vai falar sobre os homens e o mal que esses homens acabam fazendo, mas aí ele diz para Timóteo: tu, porém, faça ao contrário. Então, nessa carta, Paulo ele está encorajando Timóteo a se manter firme naquele ministério que a gente vê lá na primeira carta, que foi imposto, que foi entregue a ele e confirmado por imposição de mão dos presbíteros. Então, Timóteo ele era um jovem, aproximadamente 40 anos, e isso para a época era algo extremamente importante, porque quem estava à frente das comunidades eram os anciãos, então eram as pessoas mais velhas, e Timóteo, com seus 40 anos, era considerado um jovem. Portanto, Paulo escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, antes seja padrão dos fiéis. E aí ele vai listando uma série de características. Pois bem, esse é Timóteo, um jovem que está na igreja dos Éfesos, onde Paulo o deixa ali na sua segunda ou terceira viagem. Agora eu vou confundir um pouquinho o número, mas Paulo o deixa ali para que ele possa cuidar daquela igreja. Então Paulo escreve essas duas cartas. Essa segunda está um pouquinho depois da prisão de Paulo em Roma. Então Paulo passa 2 anos preso, e quando ele sai, ele escreve essa carta para Timóteo. Pois bem, vamos então ao que o texto nos diz. Pensando
no que o apóstolo Paulo escreve, já temos lições preciosas. Nesse primeiro versículo, versículo 10, onde ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Quando paramos para observar esses dois versículos, vemos que Paulo, ele diz que Timóteo tem seguido de perto. Mesmo preso, esse discipulado, ele continuava acontecendo. Eles eram bem próximos, e Timóteo, ele havia observado todas as características em Paulo, e ele continuava ali seguindo. Essas características, a gente pode dizer que elas haviam impactado a vida de Timóteo, de tal forma que isso transformou a vida de Timóteo. É interessante a gente observar esse relacionamento. Mas nessas características que Paulo cita dele mesmo, e aí olhando para o texto, a gente poderia dizer que Paulo está escrevendo sobre o seu ensino, sobre o seu procedimento, o seu propósito, a sua fé, a sua longanimidade e assim por diante. Então, quando Paulo ele está falando para Timóteo: você está seguindo de perto o meu ensino, esse ensino que Paulo ele está dizendo que foi o seu, é a pregação do Evangelho. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 14, nós vemos Paulo e Timóteo, de certa forma, ali nas entrelinhas, isso, a Bíblia não deixa claro como foi esse encontro, mas Paulo estava ali na cidade onde Timóteo morava. Então, provavelmente, nesse capítulo de Atos, nesse momento onde Lucas está contando a história, nós vemos que, dessa forma, Paulo, ele incentiva Timóteo através de suas atitudes. E a primeira é essa, o meu ensino. Então depois você pode dar uma lida lá em Atos, capítulo 14, e aí você vai entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Mas o fato é que a pregação de Paulo, a pregação do Evangelho pelo apóstolo, ela impressiona Timóteo, de forma que esse ensino ele seja absorvido de tal forma que gera a conversão de Timóteo. Então, esse ensino ele é santificado, ele entra nos ouvidos e ele produz esse fruto da salvação na vida de Timóteo. A segunda característica aqui que Paulo vai dizer a respeito de si mesmo é a respeito do seu procedimento. Então, é a respeito de como Paulo vivia, é a respeito de como ele fazia as coisas. Como tem sido o nosso procedimento? E aí um parênteses: será que o nosso procedimento, será que o nosso ensino tem impactado pessoas? Independente de você ser pastor, independente de você ser presbítero, diácono, professor de escola bíblica, você é um cristão. E essas características elas não se aplicam somente a Paulo, elas têm que se aplicar a gente, da mesma forma como se aplicaram a Timóteo. Então, Paulo ele vai dizer que Timóteo ele seguia de perto o procedimento de Paulo. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que era um homem com um comportamento destituído do egoísmo. Paulo ele era muito altruísta. Ele se importava com o próximo e acabava às vezes passando por alguns apertos por causa disso, mas ele não tinha essa vida egoísta. Outro fator interessante sobre a vida de Paulo é como ele, em tudo que fazia, dava glória a Deus. A gente vê Paulo preso e Paulo está lá cantando. A gente vê Paulo apanhando, quase morrendo, no capítulo 14 de Atos, tomando pedrada, mas depois que as pessoas o deixam ali na porta da cidade, ele se levanta, volta para a cidade e volta a pregar.
Esse é o apóstolo Paulo, é esse procedimento que impactou a vida de Timóteo. E aí, isso nos leva à terceira característica aqui do texto, desses 2 primeiros versículos. O meu propósito. Ensino e procedimento alinhados fazem a gente entender o propósito de alguma pessoa. A gente não se conhece tão bem, mas os irmãos já me viram aqui outras vezes, eu já preguei aqui outras vezes, e quando você se depara a primeira vez com a pessoa, dificilmente você vai saber qual é o propósito daquela pessoa. Mas depois de algumas conversas, depois de conhecer um pouquinho mais a vida daquela pessoa, você começa a entender isso. E Timóteo tinha muito claro qual era o propósito de Paulo, porque ele podia observar que o seu ensino e o seu procedimento, eles caminhavam juntos. Paulo não era alguém que falava uma coisa, mas fazia outra. Paulo não seguia aquele ditado popular brasileiro: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso que as pessoas falam, né? Quando deveria ser o contrário: faça o que eu faço. Então, Paulo ele tinha essas características. É interessante a gente observar para esse texto e pensar que essas características elas estão numa série de obediência a Deus. Então Paulo ele era obediente no ensino, ele era obediente no procedimento, no propósito. E aí, a quarta característica, Paulo vai dizer a respeito da sua fé. Ele vai falar que Timóteo seguia de perto a sua fé. E nisso a gente pode pensar na forma como Paulo cria no Evangelho. Como Paulo ele cria na palavra de Deus, a verdade redentora de Deus. A gente pode ver isso bem claro na carta de Paulo aos Romanos. É impressionante como Paulo escreve essa carta e como ele vai ali detalhar a respeito da salvação. Ou talvez ainda a gente poderia citar a carta de Paulo aos Efésios. Mas para a gente não se segurar muito tempo ainda no exemplo de Paulo, a quinta característica que Paulo vai dizer que Timóteo seguia é essa palavrinha difícil: longanimidade. E aí às vezes a gente encontra essa palavra na Bíblia e a gente não entende. Mas longanimidade, a gente poderia dizer que é uma paciência relacionada às pessoas. Então, Paulo ele está dizendo que nesse ponto ele era paciente com os outros. E essa paciência, ela era até mesmo com relação aos seus perseguidores. A gente não vê em nenhum momento, quando Paulo está sendo perseguido, ele se levantar e dar piti por aí, ou querer sair devolvendo. Pelo contrário, Paulo ele sofria pacientemente. Então isso também impactou a vida de Timóteo. E aí novamente, se a gente pega o capítulo de 14 de Atos, 3 cidades diferentes, mas nas 3 cidades Paulo é perseguido. E ele demonstra essa paciência ali. O que nos leva à sexta característica, que é o meu amor. Então Paulo ele está escrevendo a respeito do seu amor também. E a gente pode dizer que isso poderia ser pelo Evangelho, mas talvez pelo contexto e na ordem como ele está escrevendo, esse amor é pelas pessoas, inclusive por aqueles que o perseguiam. Então Paulo vai com esse amor também cativar Timóteo, vai ser exemplo para Timóteo. E aí por fim, numa primeira sessão, a gente poderia dizer que é uma sessão ativa, onde Paulo ele é o autor da ação, é a respeito da perseverança. E aí em algumas outras versões, os tradutores
optaram pela palavra esperança. Então, Paulo estava dizendo que ele era paciente também, mas com relação a situações adversas. Paciência em meio à adversidade. Às vezes, quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, a gente logo perde essa paciência. Que a gente olhe um pouquinho mais para a vida de Paulo, que a gente tente aprender um pouquinho mais com ele. Mas então, temos uma segunda seção dessas características, e nesse caso é uma obediência onde Paulo acaba sendo passivo nessa situação, porque não é ele que faz. Então, no versículo 11 ele vai dizer: as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Perseguições essa que Paulo ele suportou de forma que eu acho que eu não conseguiria. Paulo ele tinha tamanha convicção da sua fé que ele sabia que isso era produzido por ele seguir Jesus. A gente vai chegar um pouquinho nisso no versículo 12 e no versículo 9. A nona característica, os meus sofrimentos. Então Paulo ele sofria, e ele vai deixar isso bem claro, que esses sofrimentos são por Cristo. A gente vai chegar no versículo 12, mas a grande questão é que Paulo está falando de 3 cidades, e aí quando paramos no versículo 12, ele vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. Todos quantos querem seguir a Cristo serão perseguidos. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, ninguém diz isso para a gente. E eu paro muito para pensar. A gente vive um tempo no nosso país onde é cômodo ser evangélico, onde é fácil dizer que é cristão. A gente pode sair com uma cruz numa corrente no peito, ou estampado numa camisa, frases bíblicas, e ninguém está nem aí. A gente não é perseguido. Muito se diz agora sobre cristofobia. Já ouviram falar sobre isso? Mas aqui no Brasil, eu não sei se de fato a gente passa por uma perseguição, como os nossos irmãos da Nigéria passam, a ponto de morrerem pelo Evangelho. E nesses momentos onde eu penso sobre isso e como temos vivido um Evangelho de aparências, talvez uma perseguição fosse bem-vinda. Talvez uma perseguição a nível nacional, ela nos fizesse refletir o que de fato é ser seguidor de Jesus. Jesus ele diz para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Esteja pronto para morrer. Mas hoje a gente está preocupado se a gente vai casar, se a gente vai ter filho, se a gente vai comprar uma casa. Não, Senhor, espera um pouco. E nisso vamos deixando de viver o que de fato é o Evangelho. Será que se Deus te chamar hoje para ir para um país perseguido, onde você sabe que você vai morrer, será que você iria? Porque é isso que Paulo fez.
Paulo ele foi chamado por Jesus ali na estrada de Damasco e ele simplesmente atendeu a esse chamado. E a tradição conta que Paulo morre decapitado. E quando alguém era decapitado, naquele tempo, acreditava-se que a visão ainda funcionava por alguns segundos. Então, a pessoa ela era decapitada, o capataz, vou usar esse nome porque eu não vou lembrar o certo, ele pegava a cabeça da pessoa e mostrava o corpo. Isso era o que eles faziam. A gente poderia citar Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia fala que Tiago foi morto ao fio da espada. A gente poderia parar aqui, já seria um grande sermão, mas Paulo ele vai continuar depois de relatar tudo isso para Timóteo. Timóteo saber que, seguindo esse versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo ele vai citar as pessoas que perseguiriam então aos cristãos. Versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui nós temos um único grupo, pessoas que fazem o mal, e Paulo vai dizer que essas pessoas elas iriam de mal a pior. A gente olha para a nossa nação e a gente pensa, nossa, as coisas pioraram bastante, mas a Bíblia fala que as coisas irão piorar. Paulo está dizendo aqui que esses homens perversos, esses impostores, irão de mal a pior. São pessoas que enganam os outros, mas enquanto elas estão preocupadas em enganar, elas também estão sendo enganadas. Então, temos nesse momento o mal indo de mal a pior. E aí então entramos onde Paulo vai dizer sobre a palavra. E eu quero que os irmãos prestem atenção então nesses versículos, versículo 14 em diante. O texto vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Versículos 14 e 15 diz: tu, porém, Timóteo, os tempos vão piorar, as pessoas que fazem o mal vão ficar pior, mas você permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Vamos parar aqui para a gente entender o que Paulo está falando antes de concluir esse verso 15. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, sabe essas características que eu citei no começo do versículo 10 que você aprendeu comigo? Permanece firme nelas. Permanece firme naquilo que você ouviu de mim. Permanece firme naquilo que você leu do Antigo Testamento. Naquela época, o Novo Testamento ainda não existia. Haviam algumas cartas, haviam alguns
evangelhos já começando a ser escritos, mas Timóteo mesmo ele tinha acesso ao Antigo Testamento. Era aquilo que ele lia. Então, quando Paulo lhe fala, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo ele está dizendo para Timóteo: você aprendeu comigo, apóstolo de Jesus Cristo, mensageiro de Jesus Cristo. Fui chamado por ele. Eu tenho credencial para você guardar esses meus ensinos. Então, lembre-se com quem você aprendeu. Mas ele não para aí. Ele vai citar que, desde pequeno, Timóteo sabia as Sagradas Letras. Qual foi o texto que a gente leu no começo do culto? Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 em diante, onde Deus estaria, através de Moisés, instituindo a religião de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas aí, não para nesse ponto a mensagem. Moisés ali vai dizer que os pais deveriam ensinar os seus filhos. E quando a gente lembra da avó e da mãe de Timóteo, elas eram judias, elas eram do povo de Israel, elas conheciam esse texto de Deuteronômio capítulo 6, e elas fizeram questão de inculcar essa mensagem no seu filho. Então Timóteo ele sabia desde a infância as Sagradas Letras, como Paulo está dizendo aqui. Poderíamos também ter mais um sermão só sobre isso, levando os seus filhos a crer no Senhor Jesus. Porque Paulo ele vai completar: sabe as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O pastor Vacinei, no começo do sermão, ele lembrou do texto de João, onde Jesus disse: examine as Escrituras, elas vão dar testemunho de mim. Olha aqui a Bíblia novamente falando que o Antigo Testamento ele poderia conduzir uma pessoa a crer em Jesus Cristo e assim ser salvo. Mas continuamos, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos quebrar esse versículo 16 em algumas sentenças. Paulo ele escreve algumas coisas a respeito da Escritura. Esse livro, que talvez esteja nas suas mãos, é interessante a gente perceber como Paulo ele faz essa mudança. No versículo 15 ele escreve as Sagradas Letras, se referindo então ao Antigo Testamento, aquilo que já havia na época de Jesus, aquilo que Jesus havia usado na sinagoga. Mas aí no versículo 16 ele usa toda a Escritura. Quando Paulo está dizendo isso, por intermédio do Espírito Santo, Paulo ele já estava citando algo além de somente o Antigo Testamento. E como que a gente sabe disso? Quando a gente lê as outras cartas de Paulo, ele vai dizer a respeito. Então, Paulo, quando ele envia suas cartas, ele enviava para que elas fossem lidas junto com o Antigo Testamento. A gente pode ver isso lá em Colossenses 4:16 e 1 Tessalonicenses
5:27. Então Paulo ele enviava cartas e dizia: leiam como o Antigo Testamento em lado. Algumas outras vezes Paulo ele escrevia dizendo que ele falava em nome e com a autoridade de Jesus. A gente vê isso em Gálatas, a gente vê isso em 2 Coríntios. Mas também Paulo ele chamava a sua mensagem, aquilo que ele escrevia, de a palavra de Deus. E por fim, mudando um pouquinho, Pedro ele testifica sobre os escritos de Paulo. A gente vê isso lá na segunda carta, quando Pedro ele diz assim para a igreja: Paulo escreve de uma forma difícil. É difícil entender o que Paulo fala, o que Paulo escreve, mas o que ele escreve é verdadeiro. Então sigam o que ele escreve. Nós temos pelo menos 4 formas que eu citei aqui, onde Paulo ele vai dizendo que os seus escritos eles procediam de Deus. Então, da mesma forma como o Antigo Testamento, ele vai englobar esses textos juntos, inspirado pelo Espírito Santo. O que nos leva então à segunda sentença aqui do versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus. Esse inspirar a gente entende como um sopro divino. E aqui seria mais uma aula só sobre esse termo. Deus ele simplesmente não ditou a palavra dele, ele capacitou os seus autores. Então ele capacitou Paulo, ele capacitou Pedro, ele capacitou Judas, ele capacitou o escritor de Hebreus, de forma que eles, com as suas peculiaridades, cada um era de um jeito. Paulo era extremamente inteligente, estudado. Pedro ele já era mais bruto. Pedro já era alguém que não estudou. Mas Deus usou essas pessoas de forma que ele soprou a sua palavra. Talvez a tradução mais correta, e aí quando a gente pega o comentário do John Stott, onde ele vai dizer sobre esse termo, então o livro ele chama tu porém, usando essa expressão que Paulo tanto usa nessa carta. John Stott ele vai dizer: e isso não significa que a Escritura ou seus atores humanos tinham sido inflados por Deus, mas sim que a Escritura foi exalada por Deus. Inspiração é sem dúvida um termo conveniente para ser usado, mas aspiração, ou mesmo expiração, exprimiria com maior exatidão o sentido do adjetivo grego. Então, quando nós pensamos que a palavra ela é inspirada, é o ato que a gente solta o ar. Então, mais ou menos essa ação que Deus fez com os seus escritores, com os seus coparticipantes, poderíamos chamá-los assim. Então, dessa forma, a Bíblia foi escrita por homens, mas ela não contém erros. A Bíblia ela é inerrante. A Bíblia ela tem um valor supremo para o homem. Eu poderia dizer que a Bíblia é a coisa mais importante que nós temos em mãos, porque ela foi deixada pelo próprio Deus. Ela foi a forma como Deus escolheu se manifestar para nós. Foi como Ele se revelou. E não existe uma revelação complementar, ela é a revelação final. Está fechado. Quando nós olhamos para ela, vemos Deus criando a humanidade lá em Gênesis, o ser humano
esse laço de intimidade com Deus, porque a Bíblia fala lá que quando Adão e Eva pecaram, eles ouviram os passos do Senhor no jardim e foram se esconder. É isso que está lá, né? Então, eles tinham esse relacionamento tão íntimo que Deus todo fim de tarde ia visitá-los. Mas naquele dia, eles desobedeceram a Deus. Então, a partir daquele momento, Deus deixou bem claro que Ele enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E dali em diante, o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias, aponta para um rei, aponta para um Salvador. É isso que os profetas estão anunciando. É isso que Salmos está proclamando com seus cânticos. O Antigo Testamento ele está apontando para Jesus. Chegamos então nos Evangelhos, onde nós vemos que Deus cumpriu a sua promessa, enviou seu Filho, nascido de mulher, sem pecado, para morrer no nosso lugar, para ser o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Os Evangelhos mostram como Jesus nasceu, cresceu, teve durante a sua vida adulta, como ele morreu e como ele ressuscitou. E aí então chegamos ao livro de Atos, onde nós vemos como o Espírito Santo age na igreja. E aí então, depois disso, em paralelo, pela ordem cronológica, nós temos as cartas, onde nós vemos pessoas através do seu Espírito glorificando a Deus, pessoas ensinando mais sobre a vontade de Deus, até que então chegamos com o livro de Apocalipse, e lá no finalzinho nós vemos que terá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá choro, onde viveremos com Cristo, onde poderemos contemplá-lo com os nossos próprios olhos. É essa a mensagem da Bíblia, de forma resumida. É isso que essa escritura que Paulo está dizendo é inspirada por Deus. Ela não contém erros. Ela foi totalmente revelada, ela não precisa de acréscimo. E por isso ela é útil. Então, como ela procede de Deus, ela tem utilidade para a gente. Ela simplesmente não é um livro ultrapassado, não. Ela é um livro que se renova todos os dias. Alguns dizem que ela é mais atual que o jornal de amanhã. Essa é a palavra de Deus. Ela se renova todos os dias. Ela sempre tem algo a nos ensinar. Mas ela é útil para ensinar. Então, a Bíblia, ela tem a capacidade de comunicar conhecimento a respeito da revelação de Deus em Cristo Jesus. Isso já seria por demais até. A própria Bíblia nos traz esse conhecimento de compreender essa revelação. Mas Paulo não para aí. Ele vai falar que ela também é útil para a repreensão. E aí o que ele quer dizer com isso? Da mesma forma como ela ensina, ela também vai dizer: você está indo pelo lado errado. Ela vai apontar os seus erros, vai. Mas isso nos leva ao terceiro item, que é a correção. Ela não somente condena o nosso erro, mas ela corrige. São duas palavras bem próximas, né? Talvez, quando a gente pense nelas, a gente pode pensar até mesmo com um significado bem parecido. Então, repreensão e correção. Mas então, quando a gente pensa que ela é útil para a repreensão, ela é útil para nos mostrar os nossos erros, para condenar os nossos erros. E aí então,
ela é útil para falar: filho, você está errado aqui, então vai por ali, faz dessa forma. Ela corrige, e essa correção é com amor. Ela nos ensina que nós devemos abandonar o caminho errado e ir para o caminho certo. Então, a palavra de Deus, quando nós a usamos corretamente, ela vai nos levar a caminhos corretos, a caminhos certos. E por fim, ela é útil para a educação na justiça. Aqui talvez Paulo esteja sendo um pouquinho mais direto para Timóteo como líder da igreja. Timóteo como líder da igreja, ele precisava entender e aprender para então poder conduzir aquele povo na educação da justiça. Então, todo cristão, ele precisa ser disciplinado. Isso é fato. Todo cristão precisa ouvir sobre os seus pecados, precisa saber que aquilo está errado, de forma que ele vá pelo caminho certo. Então, Paulo ele diz aqui no último item, ela é para a educação na justiça. Então, a Bíblia, depois de ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, ela nos leva a andar na justiça, que nada mais é os caminhos de Deus. Então, através da Bíblia, nós conhecemos a vontade do nosso Deus, e é através desse livro que nós podemos caminhar de acordo com isso. Então, precisamos reconhecer que a Bíblia é suficiente, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Mas o texto não termina aí. Ele coloca um propósito para tudo isso, a fim de que tem um propósito para a Bíblia ter sido escrita, tem um propósito para termos hoje ela em nossas mãos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia, ela está com a gente para que todo cristão sofra um processo de mudança. A gente poderia lembrar de alguns textos de Paulo também, quando ele diz que a boa obra que Cristo começou, ele vai completar. Então, até que Cristo seja formado em vós, é um processo. Precisamos nos debruçar sobre esse livro para que a cada dia a gente seja aperfeiçoado e assim sejamos capacitados para exercer toda boa obra. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos para a gente fazer. Como que a gente vai fazer se a gente não se capacita? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cumprir aquilo que Ele nos chamou? Se a gente só pega a Bíblia no domingo, na hora do EBD, na hora do culto? Como? Nós estamos mais preocupados com nossas profissões, nós estamos mais preocupados com as nossas atividades do dia a dia, mas deveríamos priorizar a Bíblia antes de mais nada. Deveríamos priorizá-la, porque ela é a palavra do próprio Deus, é o manual de instrução que Ele deixou para a gente. E se a gente quer ser um bom profissional na área que a gente trabalha, a gente vai estudar, a gente vai fazer curso relacionado à área, a gente vai investir dinheiro, a gente vai investir tempo. Mas quando nós pensamos na Bíblia, a gente olha e fala: deixa para lá, depois eu faço. Não tem problema deixar meu devocional hoje, não tem problema deixar a Bíblia ali esquecida, enchendo de pó. As nossas
prioridades estão invertidas. Nós precisamos priorizar o estudo dessa palavra. E aí eu queria encerrar esse sermão com uma citação de um livro chamado A Espiral Hermenêutica. Ele é um livro que vai nos ensinar um pouquinho como interpretar a Bíblia, os gêneros, textos literários, enfim. Ele vai nos ensinar tudo isso. E aí, o seu autor, logo no começo, ele vai provocar os seus leitores a estudar a Bíblia da seguinte forma: hoje, o grande problema do estudo da Bíblia é que achamos que isso deve ser mais simples do que outras coisas que fazemos. Estudamos receitas para preparar refeições de boa qualidade, manuais para todo tipo de trabalho, marcenaria, hidráulica, manutenção de automóveis e assim por diante, e devoramos livros em nossas horas de lazer, porque achamos que a Bíblia é o único material. Porque achamos que a Bíblia é o único material que não precisamos estudar. Lanço aqui um desafio: faça da Bíblia o seu passatempo preferido. Por um lado, não gosto dessa analogia, pois a Bíblia é muito mais do que um passatempo. Mas por outro lado, e se gastássemos com o estudo da Bíblia todo o tempo e dinheiro que ganhamos em nosso passatempo preferido? E se tomássemos a mesma quantia que gastamos em clubes, campos de futebol e viagens para a praia e investíssemos no estudo da Bíblia, enciclopédias, comentários e outros materiais de referência não são baratos, mas as outras coisas que fazemos também não são. A questão gira em torno de quais são as nossas prioridades. Que importância as coisas devem ter para que sejam dignas de merecer nosso tempo e dinheiro? Quero incentivá-lo a obter e usar as ferramentas que nos dão a competência necessária para transpor o abismo que nos separa dos tempos bíblicos e da intenção dos autores. Quem escreveu isso foi o Brent Osborne. De certa forma, o que ele está dizendo é algo que, se a gente fizesse, a gente estudaria outras coisas no seminário. A gente passa 4 anos no seminário estudando teologia, mas a gente poderia estudar isso dentro da igreja. E talvez a gente poderia focar em línguas originais no seminário, ou outros conteúdos. Porque, não menosprezando as nossas aulas, mas muitas vezes o que temos ali é um conteúdo que o MBD resolveria. Mas isso porque a gente não prioriza o estudo da palavra. Isso porque a gente não quer crescer no conhecimento da palavra. E aí então, a gente se depara com questões pós-modernistas e a gente não tem fundamento bíblico para debater. Então a gente é amassado pelas pessoas que vêm questionar a nossa fé. Meus irmãos, de tudo isso que falamos hoje, o que eu quero que você leve com você para a sua casa é: gaste mais tempo com o estudo da palavra. Invista mais em estudar a sua Bíblia. Invista mais em leitura. Talvez você saia às 5 horas da manhã da sua casa para ir trabalhar e volte 11 horas da noite. Isso acontece. Não é a melhor forma, mas use os tempos vagos para poder estudar um pouquinho mais ela. Aproveite o transporte, esse tempo que às vezes a gente passa 2 horas. Aproveite. Se você está no trânsito, coloque o áudio da Bíblia para você ouvir enquanto você dirige, ao invés de ouvir uma música, ao invés de ouvir a rádio. Nós precisamos estudar mais esse livro. Nós precisamos ter mais essa vontade de conhecer
a revelação que Deus deixou para a gente. Revelação essa que é capaz de salvar vidas. Acho que todos nós queremos viver num mundo melhor. E não tem outra escolha. As coisas podem se tornar melhores quando esse livro de fato for colocado em prática. Enquanto nos debruçarmos em pensar em defender ou discutir a questão de cristofobia ou outros assuntos como mas enfim, enquanto nós nos preocuparmos em fazer baixo-assinado contra a Porta dos Fundos, porque de novo eles vão lançar uma série na Netflix sobre o Natal, isso não vale de nada. É o terceiro ano que eles fazem. Desculpa, vai ser a mesma, desculpa o termo, papagaiada. A gente vai se levantar para começar a assinar, tal, não sei o quê. Se você procura na Netflix, os últimos 2 especiais de Natal deles ainda estão lá. Se eu não me engano, o especial de Páscoa ainda está lá. E de que adiantou tudo isso? Se a gente quer mudar esse quadro, se a gente quer que as pessoas levem Jesus mais a sério, que as pessoas entendam quem é Jesus, a gente precisa mostrar através da Bíblia. E as pessoas só vão conhecer o que está na Bíblia através das nossas Bíblias. Se nós não conhecemos a Bíblia, as pessoas não vão conhecer. Que Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude com os ensinamentos que tivemos a partir desse texto. Nós vimos o exemplo de Paulo, nós vimos que ser cristão de forma piedosa vai nos levar a ser perseguidos, porque nós vamos na contramão da sociedade. Que as pessoas más, elas vão querer as coisas do jeito mais fácil, do jeito errado, enquanto nós perseguimos a Tua palavra, não. Nós vimos que a Tua palavra, ela pode salvar vidas, e que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor produza em nós o desejo de estudar mais a Tua palavra. O Senhor produza em nós essa vontade de aprender mais de Ti, porque nós só vamos aprender mais de Ti se vermos a Tua palavra. É nela que o Senhor se revela. Então eu peço que o Senhor nos aperfeiçoe diariamente, progressivamente, de forma que possamos cumprir o chamado que o Senhor deixou a nós, o qual o Senhor entregou para cada um dos que estão ouvindo. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Fernando. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Já estamos encerrando. Eu só lembrei daquele versículo que foi lido aqui, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quantas vezes nós oramos tanto para descobrir a vontade de Deus? E a vontade de Deus não é exatamente quando a gente lê a palavra dele, a gente descobre, o que o Senhor quer para nós. Então, se você quer descobrir a vontade de Deus, quem entendeu o propósito de Deus para a sua vida, leia a palavra dele. Deus tem um propósito. Ele criou você com um projeto.
Eu li o livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. E realmente Deus tem um propósito na vida da igreja, na sua vida e no seu ministério. Você não foi criado por acaso. Então, eu queria só avisar aqui rapidinho, antes da gente encerrar aqui com o louvor. A Kelly e a Carla, deixa eu colocar meus óculos aqui. Esse óculos, acho que a idade vai chegando, né? A irmã Kelly e a Carlinha estão avisando que no dia 3 e 4 de dezembro terá um bazar aqui na igreja. Então, terá um bazar aqui dia 3 e 4 de dezembro. Vai começar às 10 horas às 16 horas. É de 10 às 16, né? Tá bom? Quinta e sexta, né, Carlinha? Quinta e sexta. E só lembrando, na quinta-feira também temos nosso culto de oração às 19h30 e você é o nosso convidado especial. Então, já quero agradecer você de casa, você que nos assiste. Se você que nos assiste pelo Facebook, né, pelo Instagram, quiser participar conosco, você manda aí um recadinho nas redes sociais, né, que a gente encontra você e a gente manda um convite para você assistir conosco, tá bom? Então vamos ficar em pé. Eu queria aqui só, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar aqui no nosso gasofilácio, tá bom? Então vamos adorar o Senhor, encerrando cantando. Deus abençoe a todos. E depois nós vamos orar. Amém. A palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra várias pessoas, vários personagens que viveram e morreram por Cristo, pelo Evangelho, né? E de fato nos faz pensar o que estamos fazendo, né? Para proclamarmos o Evangelho, para viver Cristo, nos faz refletir um pouco sobre isso. Mas a certeza que nós temos é que a gente somos ricos. Sabia, pastor Vassilei? Somos ricos. Temos a maior riqueza, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Se você crê nisso, você está aqui, você que está em casa, então abra sua boca para cantar esse cântico aqui conosco. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, sabe o quanto somos verdadeiros com a nossa palavra, e nós vamos declarar que nós queremos estar com o Senhor, a presença de Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer riqueza, acima até mesmo das nossas próprias vidas, não é? Esse é o preço que nós estamos dispostos a pagar pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, que dá vida, que nos renova, que nos sustenta. Amém?
nosso anseio continue sendo, Senhor Jesus, a gente deseja buscar cada vez mais, servir cada vez mais, levar a sua palavra santa e vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana, na graça do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando e que nós continuamos essa adoração que deve ser constante em nossa vida. Boa semana a todos. Queria só avisar sobre o Kleber. A gente está orando pelo irmão Kleber. Você vai lembrar de orar por ele, né? Ele está melhor, né? Mas vamos continuar orando pelo Kleber, né? Vocês pediram que eu pediram para falar aqui, tá? Vou lembrar do irmão Kleber, né? Tá? Ah, sim. Aqui também para avisar sobre o corrimão. Os irmãos vieram, já colocaram o corrimão. Amanhã eles vão vir para fazer os acabamentos, para terminar, vão pintar direitinho. Então, a empresa amanhã ela vai terminar o serviço, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus, tá?